Melhores saudações, bem-vindos a mais um número do programa Praça Financeira, o espaço onde abordamos temas da atualidade financeira nacional e internacional numa perspectiva económica e uma linguagem simples. Os preços de todos os combustíveis e do gás butano ficaram mais caros desde as 0 horas do dia 2 de abril, de acordo com a atualização mensal dos preços divulgada pela Agência de Regulação Económica. Com a presente atualização, a gasolina passou a ser vendida a 119,10 escudos o litro, o gasóleo normal a 95 escudos e 10 centavos o litro, o gasóleo para eletricidade a 79 escudos e 90 centavos, o gasóleo marítimo a 67 escudos e 40 centavos o litro. O gás butano também sofreu um aumento. As garrafas de 3 kg passaram a custar 356 escudos e as botijas de 6 kg custam agora 749 escudos. As de 12,5 kg, 1561 escudos. Internacionalmente, os combustíveis apresentaram uma tendência de subida durante o mês de março, mantendo a tendência ascendente iniciada em meados de fevereiro. Esses aumentos refletiram-se no preço dos combustíveis no mercado nacional, tendo-se registado variações pouco significativas. Em 2017, a taxa de desemprego situou-se em 12,2%, uma diminuição de 2,8% relativamente ao ano de 2016, em que a taxa de desemprego foi de 15%. Os dados foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatística, que sublinhou igualmente que em 2017 a população desempregada foi estimada em cerca de 28 mil pessoas, menos 8 mil desempregados que em 2016. Vamos conhecer os números e as diferentes reações sobre os mesmos. Resumidamente, em 2017 diminuíram os desempregados, diminuíram os empregados e aumentaram os inativos. A diretora de Estatísticas Demográficas e Sociais do INE explica. A taxa de inatividade é aumentada tendo em conta que diminui os desempregados, não é? E vão para a inatividade porque não estão disponíveis para o mercado de trabalho. Pelo menos na altura da recolha dos dados, demonstraram não ter procurado emprego e não estar disponível para trabalhar. Os inativos que aumentaram consideravelmente, cerca de 19 mil pessoas foram para a inatividade. O perfil do desempregado cabo-verdiano é este. Os desempregados são maioritariamente homens, têm uma idade média que ronda os 29 anos, têm um nível de escolaridade muito elevado, mais de 50% têm um nível secundário e nós podemos constatar a diferença entre os homens e as mulheres em termos de nível de instrução, onde as mulheres têm uma percentagem de desempregadas com nível superior, médio superior à registada entre os homens. O INE concluiu também que no todo nacional, Praia e Santa Catarina de Santiago são os concelhos com a maior taxa de desemprego, cerca de 16,9%, enquanto que Sal e Boa Vista continuam sendo os concelhos com as maiores taxas de emprego, 61,1% e 70,6% respectivamente. São Vicente e Praia apresentaram os maiores aumentos de empregados em 2017. São Vicente teve mais 3.727 empregados e Praia 3.720. Por outro lado, Santa Cruz e São Filipe apresentam as maiores diminuições de população empregada. O primeiro-ministro reagiu com satisfação à redução da taxa de desemprego de 12,2%. Uma redução de 2,8% face a 2016, em que a taxa de desemprego se situava nos 15%. Para o chefe do governo é preciso louvar esses números conseguidos num contexto de mau ano agrícola. Relativamente ao número de desempregados, o efeito é o efeito da seca e do mau ano agrícola, porque os dados demonstram que efetivamente há quebra de produção agrícola e há quebra de rendimento de emprego gerado pela produção agrícola. Mesmo nessas condições difíceis, conseguimos ter dinâmicas suficientes a nível de investimentos, a nível de criação de postos de trabalho, que permitem com que possamos ter dados que nos satisfazem, mas queremos mais. Queremos reduzir, de facto, a nossa taxa de desemprego para níveis muito mais baixos. Já o PAICV considera que houve destruição de empregos em 2017. Para esse partido, os dados do INE mostram uma tendência claramente negativa do emprego no arquipélago. Se tivermos em conta que foram criados
8.531 postos de trabalho e foram destruídos 5.950, significa que em termos líquidos criaram-se em 2017 2.581 empregos. Os dados do emprego são piores do que os referentes ao ano de 2016, pois apenas 88% das pessoas que estiveram empregadas em 2016 mantiveram os seus postos de trabalho em 2017. Por seu turno, António Monteiro, presidente da UCID, para esse partido, esses números demonstram uma incapacidade do governo em resolver os problemas dos cabo-verdianos. No espaço de um ano, a esperança que a população cabo-verdiana tinha no governo do MPD acabou por desvanecer-se completamente. O relatório divulgado pelo INE revela que o Produto Interno Bruto cresceu 4,7% no quarto trimestre de 2017, comparativamente ao mesmo período de 2016. Esse crescimento do PIB resultou do aumento das despesas do consumo e também do aumento das exportações. De acordo com os dados divulgados pelo INE, o Produto Interno Bruto registrou um aumento de 4,7% no quarto trimestre de 2017. Mas sabe-se que a meta estipulada pelo governo era maior. Entretanto, o Primeiro-Ministro reagiu com satisfação e otimismo, tendo em conta o mau ano agrícola. Há uma quebra da produção agrícola de 22%. Isto reflete-se no PIB e reflete-se também na dinâmica do emprego. O PAICV relembra que o crescimento ficou aquém das previsões do governo. Julião Varela reforça a sua análise negativa e disse que o crescimento económico registado em 2017 ficou a dever-se muito ao aumento das despesas do Estado financiado com base no endividamento público. Um crescimento saudável da economia deve partir, em primeiro lugar, do rendimento das famílias, que, como é sabido, portanto, não tem tido qualquer melhoria nos últimos anos, do investimento público e privado. Relativamente, portanto, aos investimentos, há uma redução de menos 12% dos investimentos públicos e o investimento privado ainda, portanto, não é suficiente para suportar, portanto, o nível de crescimento económico desejado. O MPD reagiu a esses resultados, afirmando que o crescimento do PIB e a criação de emprego não são frutos do acaso, mas sim consequência de uma estratégia muito bem delineada, pensada e executada. É claramente possível chegar aos 7%, eu diria até mais, é claramente possível ultrapassar esses 7%. Hoje, excepcionalmente, não teremos nenhum convidado nos estúdios, mas iremos até à Ilha do Sal falar com o nosso entrevistado, Dr. Gualberto do Rosário, que é economista e presidente da Câmara de Turismo. O nosso convidado vai nos ajudar a analisar o estado de saúde da economia cabo-verdiana e entender quais são os impactos do crescimento económico na vida das empresas e dos trabalhadores. A economia cabo-verdiana tem problemas estruturais que nós todos conhecemos, estão debatidos socialmente. Aliás, a economia é a ciência mais debatida, digamos, é a área de ciência, não, é a área mais debatida e mais interessada pelo cidadão comum. Toda a gente fala de economia todos os dias, mas toda a gente não fala de química todos os dias, porque interessa, obviamente, às pessoas. Portanto, nós temos problemas estruturais, como eu dizia, desemprego é um problema estrutural, do nosso rendimento que ainda, e do PIB per capita, que ainda está a um nível muitíssimo baixo. Temos, comparativamente com outros países e comparativamente com pequenos países insulares designadamente, temos os problemas da balança de pagamentos que são estruturais. Cabo Verde, para manter o nível de vida que os seus cidadãos têm, depende ainda muito da ajuda pública ao desenvolvimento, por exemplo, do investimento direto estrangeiro, das remessas dos imigrantes, para citar estes três exemplos, para conseguir ter o equilíbrio da sua balança de pagamentos, nomeadamente. Portanto, é uma economia de um país em vias de desenvolvimento, com tudo aquilo que isto significa em termos económicos, mas também, sobretudo, em termos sociais, nos vários domínios do setor social, da saúde, à educação e à pobreza, designadamente. A trajetória que o país tem feito é uma trajetória positiva, desde a independência até esta parte. É uma trajetória positiva, com mais ou menos estagnação em determinados momentos. Nós tivemos os 10 anos que foram basicamente de 2008 a 2016, com relativa estagnação económica e mesmo um ano de crescimento negativo, mas
temos acumulado, digamos, elementos positivos, embora eu deva ressaltar que, na minha avaliação, e já se trata de uma avaliação pessoal, portanto, subjetiva em certa medida, podíamos ter feito muito melhor. Quer dizer, a economia cabo-verdiana, pelas condições naturais que tem, pelas oportunidades que nós temos, podia estar num outro patamar, sem dúvida, de desenvolvimento. Podíamos estar a integrar neste momento perfeitamente os 10 pequenos países insulares com melhor desempenho económico e social, se obviamente tivéssemos tomado opções diferentes daquelas que tomamos. Neste momento, a minha avaliação é que estamos no bom caminho, portanto o Governo está a proceder àquilo que sempre andamos a reclamar durante os últimos, diria, 15 anos, a necessidade do aprofundamento das reformas, designadamente das reformas económicas. Há medidas que são estruturais e que já foram tomadas, outras que estão a ser tomadas e que são muitíssimo importantes para o desempenho da economia. Não podemos esperar, e isto qualquer economista sabe disso, não podemos esperar o efeito imediato das medidas tomadas. Elas levam tempo, umas levam mais tempo, outras levam menos, mas elas sempre levam um tempo, que é conhecido em política económica pelo lag. Portanto, entre o momento em que se toma uma medida e o momento em que produz resultados, há um diferencial de tempo necessariamente. Por exemplo, está-se a trabalhar na criação de um melhor ambiente de negócios e não se pode esperar que imediatamente haja uma resposta em termos de investimento, mas vai haver, não é? E, portanto, neste sentido, eu penso que nós estamos a percorrer um bom caminho, vamos no bom sentido, e que os anos vindouros serão anos em que contabilizaremos os ganhos das medidas que estão a ser tomadas. O indicador mais comum que nós tomamos é o PIB, não é? É o indicador do PIB. Portanto, o PIB, traduzindo isto em termos simples para que o cidadão lá em casa, que não é letrado em economia, compreenda, o PIB não é mais nem menos do que a riqueza criada num ano. Ou seja, se eu pegar do conjunto da produção de um ano e deduzir aquilo que foi produção de anos anteriores e que está na produção do ano, eu tenho o PIB. Vamos pegar um exemplo. Se eu pudesse calcular o PIB da agricultura, por exemplo, se eu pudesse, não posso, se eu estivesse a calcular o PIB da agricultura, eu teria que deduzir à produção, ao valor da produção do ano, aquilo que são os fatores incluídos e que vêm dos anos anteriores. Por exemplo, as sementes foram produzidas no ano anterior. Se eu fosse juntá-las, eu estaria a fazer uma duplicação. Portanto, o PIB é a variável, digamos, é a variável sintética que dá uma ideia genérica, geral, não é? E clara, do meu ponto de vista, uma avaliação, permite fazer uma avaliação sobre o desempenho da economia. Portanto, se eu reproduzir neste ano o mesmo PIB do ano anterior, eu não tenho crescimento. Não é? Eu mantenho o crescimento. O que é que isto significa? Significa que, de facto, as condições médias das pessoas reduziram, porque há nascimentos todos os anos, há uma taxa de crescimento natural que resulta dos nascimentos e a taxa, digamos, de crescimento da população tem outras variáveis, como sejam, por exemplo, as migrações. Se eu admitir que o saldo do crescimento demográfico é positivo, se o PIB não crescer, não acompanhar, obviamente que em média as pessoas terão menos rendimentos. Se o PIB crescer, a taxa do crescimento demográfico, por exemplo, a taxa líquida de crescimento demográfico, manteremos o nível de vida das pessoas. Ora, não é isso que se espera. Espera-se é que o nível geral de vida das pessoas melhore todos os anos. Então isto significa que o PIB, em termos médios, em termos de comportamento médio, deve crescer a taxas superiores à taxa do crescimento demográfico. Quando nós temos um país como Cabo Verde, que é um país em vias de desenvolvimento, que é um pequeno país insular, com os problemas que nós temos, que está muito atrasado em termos relativos, portanto, mesmo em relação a outros pequenos países insulares, nós temos pequenos países insulares que têm um PIB per capita superior a $50.000. Nós temos um PIB per capita de 3.000, aproxima-se dos $4.000, portanto, estamos a ver a diferença. Portanto, ou seja, se nós quisermos chegar algum dia ao nível desses países, temos que crescer a taxas muito superiores.
E é por isso que se reclama em Cabo Verde o crescimento a 2 dígitos. Portanto, exatamente porque partimos do pressuposto de que não é comum, de facto, mas é possível, que as outras economias já maduras não vão crescer a 2 dígitos e nós, um dia, quando não pudermos crescer mais a 2 dígitos, seremos a economia madura, mas em pé de igualdade que as outras que hoje apresentam este diferencial de rendimento e de PIB muito superior a Cabo Verde. O PIB, como variável, pode ser desagregado setorialmente, pode ser desagregado e não é? Não apenas setorialmente, mas em termos, por exemplo, regionais, saber o PIB per capita de uma ilha como o Sal, por exemplo, ou o PIB da Ilha do Sal, ou o PIB per capita, pode também ainda ter esta subdivisão de se conhecer o PIB per capita, portanto, o que é que isso vale para cada pessoa. Portanto, são, digamos, variantes do indicador que depois permitem ao economista e não só tirar algumas conclusões e definir, e aqueles que são os decisores e as pessoas responsáveis pela política económica, definir a política económica. Se o salário mínimo for incomportável para as empresas, se reduzir a competitividade dela, porque você veja, quando estabelece o salário mínimo, estabelece os outros também, porque não pode aumentar o salário mínimo e não pensar nos outros salários. Tem que acompanhar, não é? Tem que haver diferenciação salarial. Então, se o salário mínimo for colocado num nível em que as empresas deixam de ser competitivas, ou não é cumprido, o que é muito mau, não é? Ou se é cumprido, as empresas entram em dificuldades, o que é péssimo, não é? Neste caso, temos um problema. Se o salário mínimo obedecer a critérios de equilíbrio, não é? Que tenham em conta estabelecer aquilo que nós podemos chamar a justiça social, e lá vem o problema dos valores, novamente, e da ética, que entram nesta consideração. Portanto, se for fixado a um nível comportável pelas empresas, mas proteja também os interesses sociais, é uma coisa muito boa. Temos que ter em conta que é muito difícil estabelecer um salário mínimo que consiga responder ao universo dos interesses. Veja, por exemplo, isto tem a ver muito com o país real, com as ilhas, com o facto de se ser urbano ou rural, com os custos dos bens básicos e essenciais em termos regionais. Veja, por exemplo, vou dar exemplos, uma renda de casa para uma casa equivalente não é a mesma no mundo rural e no centro urbano. E mesmo em termos de ilha, aquilo que se paga por uma renda de casa aqui na Ilha do Sal não é o mesmo em Santa Maria que nos paga, já temos ali uma diferenciação, ou mesmo aqui na Mordeira, onde nós estamos, mas é diferente também de ilha para ilha. Portanto, o estabelecimento do salário mínimo nacional lida com esta dificuldade naturalmente. Lida ainda com a dificuldade setorial, porque uma coisa é a competitividade e a produtividade, por exemplo, do setor do turismo, outra coisa diferente é a agricultura. Veja, por exemplo, que aqui no Sal, o salário mínimo que até agora foi estabelecido está aquém daquilo que se paga em termos de salário mínimo aqui na Ilha do Sal, porque a realidade da ilha é outra, o custo de vida é também mais elevado, mas também porque o setor dominante da atividade económica aqui na Ilha do Sal é o turismo, que consegue remunerar acima daquilo que está estabelecido com o salário mínimo e remunera isso com naturalidade, sem perder competitividade. Eu participei neste processo, não é? Seja do estabelecimento do salário mínimo anterior, deste também, obviamente, seja em relação a um conjunto de medidas que foram tomadas, digamos, propostas e acordadas ao nível do Conselho de Concertação Social. Fez-se o possível, não é? Sabendo que nesta matéria, inclusive por falta de dados mais objetivos, que têm a ver com os problemas que eu aqui foquei anteriormente, temos que seguir uma via gradualista. Portanto, o estabelecimento do salário mínimo anterior foi estabelecido em acordo de concertação social, tendo em conta que era a experiência primeira de fixação de um salário mínimo. O que era importante naquele momento não era tanto o valor, mas era o princípio do salário mínimo. E isto já foi conseguido. Entendeu-se agora, e o Governo entendeu, fixar uma meta, propor, não é? E propôs ao nível do Conselho de Concertação Social uma meta de 15 contos como salário mínimo até ao fim da legislatura. Isto está acordado, não é? Está aceite, não é? Pelos parceiros sociais, e começaram-se as primeiras medidas de incremento deste salário mínimo. Eu creio que o nível em que ele está estabelecido ainda é comportável para a generalidade das empresas
cabo-verdianas e significa uma melhoria substancial relativamente ao rendimento digamos assim, dos trabalhadores e das suas famílias. Eu acho que, primeiro, os empresários não se protegem. Não é? Protegemos as empresas. É diferente. A unidade económica é a empresa, não é o empresário. Assim como a unidade económica é a família. Portanto, a unidade económica, ou o Estado, não é? A unidade económica é a empresa. E a empresa é que é protegida. Mas a empresa é protegida dentro de um ramo de atividade. Portanto, não é normalmente, a não ser em casos especiais, em que as empresas oferecem contrapartidas acima daquilo que é a média, de facto pode-se dirigir uma proteção à empresa. Mas, em regra, a proteção é setorial. Portanto, se eu faço digamos assim, uma redução ou um aumento fiscal aduaneiro com o objetivo de proteger, é o setor. Não é? Ele é universal, não é dirigido especificamente à empresa. Quando ele é dirigido à empresa, normalmente é objeto de convenções de estabelecimento. E isso está regulado na lei, sabe-se por que razão, ou tem que haver razões fundamentadas para se proteger aquela empresa, porque ela efetivamente traz elementos de valor acrescentado para o país. Agora, o que é protegido efetivamente é a economia do país. Portanto, quando há uma medida chamada de proteção, o beneficiário direto desta medida é todo Cabo Verde. São os cidadãos de uma forma geral. E é isso que é preciso entender. Portanto, as medidas, quando são tomadas, não é para beneficiar A, B ou C, até porque isto não é possível em termos de política comum, só é possível através de medidas, de acordos de convenção de estabelecimento, mas isso são casos excepcionais. Portanto, a medida de política económica protecionista que, digamos, em determinados contextos pode ser aplicada, porque as economias hoje são economias abertas e a economia de Cabo Verde é uma economia aberta, portanto não se presta a proteções e muitas vezes a medida protecionista não resulta por esse facto, quer dizer, você toma uma medida e ela é inócua, mas as medidas protecionistas, quando existam, é para a economia, não é especificamente para o empresário, não é? Porque geram emprego, porque geram produto, porque permitem a economia crescer. Tem que ser este o fundamento da medida. E passamos agora a um curto intervalo. Voltaremos já de seguida. Até já. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia aumentamos o número dos nossos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Notícias do mercado financeiro internacional deram-nos conta que o mercado financeiro reagiu negativamente à ameaça de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. A Wall Street fechou a semana em terreno marcadamente negativo, com os principais índices a desvalorizarem. Os índices Dow Jones e Nasdaq perderam mais de 2%. A Casa Branca anunciou na quinta-feira a eventual imposição de mais impostos aduaneiros sobre as importações chinesas. Pequim ripostou imediatamente, ameaçando agir com determinação, caso essas medidas sigam adiante. Segundo os analistas, a questão não é tanto o impacto sobre a economia, mas os riscos que daí se podem gerar. Essa incerteza é precisamente o que os investidores e os mercados mais receiam. No nosso espaço de informação e conhecimento, vamos hoje clarificar algumas noções e conceitos tais como o que é o salário mínimo, o que é o PIB e o que são indicadores económicos. Salário mínimo é o valor mínimo permitido por lei, pago como salário. Valor que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários como remuneração pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços a nível nacional. Também é o menor valor pelo qual uma pessoa pode vender a sua força de trabalho. Em Cabo Verde, tendo como base o que foi acordado a nível da concertação social, durante o ano de 2018 o salário mínimo nacional aumentou de 11 para 13 mil escudos. Segundo a promessa do Governo, até ao final da legislatura em 2021, pretende-se fixar o salário mínimo nacional em 15 mil escudos.
O PIB, ou Produto Interno Bruto, é a soma do valor de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, cidade, estado ou país, durante um período específico de tempo, mês, trimestre ou ano. O Produto Interno Bruto, ou PIB, é um dos principais índices da macroeconomia, utilizado para avaliar e quantificar a atividade económica da região. É comum também utilizar o PIB como padrão de medida para outras contas públicas. Por exemplo, segundo o FMI, a dívida pública de Cabo Verde registrou em 2017 uma redução, situando-se agora nos 126,5% do PIB. A metodologia usada para medir os índices de emprego, desemprego e o crescimento económico tem sido questionada nos últimos dias por alguns setores da sociedade civil cabo-verdiana. A nossa reportagem foi saber, junto ao INE, qual a metodologia utilizada para medir o crescimento económico e a taxa de desemprego. As taxas de emprego e desemprego são calculadas com base em informações recolhidas no inquérito multiobjetivo contínuo que vem sendo realizado pelo INE desde 2011 em todo o país, a partir dos quais são calculados os indicadores de mercado de trabalho e outros indicadores. O inquérito multiobjetivo contínuo é feito anualmente em todo o país, entre os meses de outubro e dezembro de cada ano. O ideal seria que o Instituto Nacional de Estatística, Cabo Verde, pudesse realizar este inquérito pelo menos 2 vezes ao ano, pelo menos para colmatar a sazonalidade que poderá haver ao longo do ano. O inquérito multiobjetivo contínuo foi elaborado para ser realizado trimestralmente, mas por razões financeiras até então o INE não conseguiu pôr em prática esse projeto e temos estado a realizar somente anualmente no 4º trimestre, entre outubro e dezembro do final de cada ano. Quanto às questões levantadas, se a metodologia utilizada pelo INE no cálculo do crescimento económico do PIB ou no cálculo dos indicadores de emprego são ou não adequados à realidade cabo-verdiana, o INE esclarece que tem seguido a metodologia e as recomendações das instituições internacionais por uma razão de comparabilidade dos dados, para que os mesmos possam ser internacionalmente reconhecidos. Nós temos estado a seguir as recomendações da OIT, da metodologia standard, que é praticamente utilizada para a maior parte dos países, quer europeus, quer africanos. E desde 2010 tivemos alguma pequena mudança na metodologia comparativamente ao que é que nós tínhamos anteriormente, mas nós estamos a seguir exatamente as recomendações internacionais, porque os nossos indicadores, para além de servirem o país, têm que ser comparáveis com os outros países. Para as contas anuais, seguimos os sistemas de contas nacionais das Nações Unidas. Para as contas trimestrais também, creio que seguimos o padrão internacional, porque seguimos o manual do FMI e seguimos todas as recomendações do FMI para o cálculo do PIB trimestral. Creio que os nossos dados são comparáveis a nível internacional. Segundo o último relatório publicado pelo INE, o PIB cresceu em Cabo Verde 4,7% no 4º trimestre de 2017, comparativamente ao mesmo período de 2016, mesmo numa situação de seca e mau ano agrícola. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, esse crescimento deve-se à contribuição de alguns setores bem identificados. Por exemplo, temos aqui alojamento e restauração, teve um contributo positivo, muito positivo, no PIB. A indústria transformadora teve um contributo positivo, a indústria teve uma contribuição positiva, eletricidade e água, o imposto sobre o valor acrescentado a dar o seu contributo, o comércio também positivo, enfim, temos vários setores que contribuíram positivamente, contrariamente à agricultura, que teve uma contribuição, digamos, negativa. E passamos agora às cotações de mercado. No dia 10 de abril de 2018, a Bolsa fechou com as ações do BCA ao preço de 2.550 escudos. As melhores ofertas de compra foram 35 ações ao preço de 2.500 escudos, 209 ações ao preço de 2.550 escudos e 145 ações por 2.900 escudos. Também no dia 10 de abril, as ações da Caixa estavam ao preço de 2.900 escudos. Melhores ofertas de compra, 586 ações por 2.900 escudos e 345 ações ao preço de 3.000 escudos. As ações da Enacol, de acordo com o fecho do dia 10 de abril, estavam ao preço de 2.310 escudos. Melhores ofertas de compra, 100 ações por 2.310 escudos
A Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos. Preço das ações no dia 10 de abril, 3.000 escudos. Melhor oferta de compra, 1.000 ações, por 3.400 escudos. Essas foram as cotações da Bolsa de Valores de Cabo Verde no dia 10 de abril de 2018. E era tudo por hoje. Gratos pela atenção dispensada. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, à mesma hora, aqui no programa Praça Financeira. Até lá, fique bem e faça bons investimentos. Este programa conta com o patrocínio de Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde.